Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham descansado bastante, tenham repensado novas estratégias, né? E estamos retornando agora na sequência, no desenvolvimento aí da continuidade da nossa disciplina para que nós possamos então fechar aí o nosso semestre 2020/1. Então nós estamos aqui com a disciplina de aptidão física, saúde e desempenho. E nessa aula de hoje, nesse primeiro encontro da nossa retomada, né, das nossas atividades, nós estaremos discutindo aí justamente fazendo uma retomada de conteúdos. Então, realizando uma breve revisão em cima do conteúdo que nós trabalhamos no primeiro bimestre, né, para fechar a nossa N1 e devido a esse tempo, né, a essas férias que nós tivemos aí, agora no meio do ano, acaba que alguns pode ficar um pouco mais distante em relação ao que nós já havíamos discutido. Então é importante nesse momento essa retomada, essa breve revisão, para que a gente possa então de fato dar sequência no nosso semestre, dar sequência na continuação aí da nossa disciplina. Então, para que nós possamos iniciar, nós estaríamos realizando, né, uma revisão dos 6 blocos de aulas que nós já havíamos discutido anteriormente e começamos aqui com os primeiros passos, né, no processo da avaliação. Então, sempre que nós formos utilizar o início de um treinamento, o início de uma prescrição de exercício, é fundamental que nós avaliemos o nosso aluno, que nós possamos avaliar aí o nosso atleta e a partir daí nós temos os dados, os parâmetros necessários para que possamos aí iniciar então a periodização e a prescrição do exercício de uma forma específica. E aqui nós destacamos, como já havia comentado com vocês em um outro momento, nós já destacamos a importância de termos como parâmetros da aptidão física. Então nós temos aí 5 componentes específicos, né, que nós vamos abordar um pouco mais à frente, relacionados à saúde e outros 6 relacionados ao desempenho. Então, quando nós abordamos a questão da saúde, aptidão física relacionada à saúde, são 5. Se nós pensarmos no macro, no todo, relacionado ao desempenho, à performance, são 11. São 5 da saúde e os outros 6 específicos. Então, para isso, nós iniciamos aí a utilização, né, de uma aplicação de anamnese. Dentro dessa utilização de uma anamnese, que deve ser realizada de forma de entrevista, porque dessa forma nós conseguimos obter mais dados e dados mais reais do nosso avaliado, e precisamos associar alguns questionários, entre eles o parquet e o risco coronário. Justamente porque através desses questionários associados à anamnese, nós já vamos identificar a real condição, os parâmetros que o nosso aluno ele apresenta. Um outro ponto importante que eu destaquei aqui para vocês sobre o recordatório alimentar. Aquele aluno que ele busca, né, um objetivo e ele quer desempenho, ele quer melhorar a sua condição. Em alguns casos, ele precisa, né, para a manutenção da sua saúde, que ele precisa de uma adequação alimentar, de uma reeducação, é necessário um recordatório alimentar. E aqui, que fique claro, essa parte ela é específica de um profissional da nutrição, ou seja, de um nutricionista. Não é função nossa aplicar um recordatório alimentar, muito menos dar orientações a respeito de um planejamento alimentar. Nós, enquanto profissionais da saúde, enquanto professores de educação física, eu posso questionar, e dentro da anamnese, nós temos quantas refeições você faz diariamente. Então, nós sabemos que o ideal, principalmente para as pessoas que buscam um treinamento, e depende de indivíduo para indivíduo, ele deve ingerir o alimento a cada 3, 4 horas, não mais que isso. Então, se você está avaliando o seu aluno, ele
relata, né? Eu faço 2, 3 refeições, 4 refeições dia, então daqui nós já sabemos que adequadamente ele não está. Então, que ele precisa ter um direcionamento de uma alimentação de 3, 4 horas para fazer uma ingesta, e obviamente quem vai calcular essa ingesta, quem vai fazer os cálculos do quanto ele precisa ingerir em cada refeição é o nutricionista. Então, essa função de orientação quanto à importância desse aspecto, nós podemos realizar. E ainda entra, né, a parte das medidas antropométricas. Então, nós temos aí peso e estatura. Através de peso e estatura, nós conseguimos caracterizar o nosso aluno, para justamente fazer uma estimativa, né, ou fazer o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, e relembrando que nós já discutimos, eu não posso confundir IMC com composição corporal. Não quer dizer que se o meu aluno ele apresenta um índice de 26,5, que é caracterizado como sobrepeso, que ele tem excesso de gordura corporal. Até porque o peso corporal, ele aqui, para você fazer o cálculo do IMC, ele não leva em consideração quais são os componentes, e sim o peso bruto. Então, esse é um aspecto que nós não podemos confundir, o IMC com a composição corporal. E nós temos a parte de circunferências, né? Então, avaliando as circunferências, fazendo essa medida, nós podemos, por exemplo, comparar podemos identificar se o indivíduo apresenta simetria ou não. Será que um lado está mais desenvolvido? Essa diferença está dentro de um valor aceitável ou está mostrando uma atrofia de um membro em relação ao outro? Além da própria identificação dos fatores de risco para doenças metabólicas e coronárias, como, por exemplo, a relação cintura-quadril, a circunferência do abdômen, entre outros. Aí nós temos também, nós fizemos uma breve, né, uma ampla discussão sobre os diâmetros ósseos, e através dos diâmetros ósseos nós podemos quantificar qual é o peso ósseo desse meu aluno, do meu avaliado, e as dobras cutâneas. Então, tudo isso refere-se à identificação da caracterização do indivíduo e também da composição corporal desse indivíduo. Dessa forma, nós temos um parâmetro real do que ele apresenta dentro dessas características. Dentre os protocolos, né? Então, a estatura ela é medida em centímetros ou metros. Algumas fórmulas, quando nós estivermos realizando alguns cálculos, vocês vão perceber que ele utiliza em centímetros, em outros utiliza em metros. E se você aplica a uma unidade diferente, você perde ali aquele cálculo. Então, ele acaba superestimando ou subestimando um valor real. A massa corporal, que é o peso corporal do indivíduo, que é em quilos. Os diâmetros ósseos, né, que é a largura ósseo em diâmetro. As dobras cutâneas, que é a espessura em milímetros. E o nosso compasso de dobras cutâneas, né? Vocês já tiveram acesso a esse instrumento. Então, ele precisa estar, né, validado, ele tem uma força de preensão de 10 milímetros, ele precisa estar calibrado para que nós possamos ter aí, de fato, uma medida correta em relação ao que se propõe avaliar. Então, são alguns detalhes importantes. E as circunferências, né, que aí envolve especificamente o volume segmentar contendo aí tecido ósseo, muscular, gorduroso, né, que é o nosso tecido adiposo, pele, e tudo isso em centímetros. Então, nós temos aqui o objetivo da antropometria, né, que existe uma relação estável entre os diversos compartimentos da composição do corpo que permanecem relativamente constantes durante um determinado tempo. E isso pode ser associado em meses ou mesmo em anos. Então, dessa forma, isso permite a nós obter informações sobre a composição do corpo nos diferentes níveis, né, mediante as medições antropométricas. E quando se fala em níveis,
nós temos aí a divisão dos compartimentos. Hoje é muito utilizado, é mais comum obtermos aí dois componentes, que é a massa gorda e massa livre de gordura. Porém, é limitado. Eu, particularmente, eu utilizo um software que ele nos dá pelo menos 4 compartimentos. Então, aí eu tenho massa óssea, nós fazemos a estimativa através dos diâmetros ósseos, nós temos o tecido adiposo, que é a gordura corporal, nós temos a massa magra e tem ainda o tecido residual. Então, são os 4 compartimentos e dessa forma nós obtemos aí um dado mais real em relação à composição corporal. Além desse protocolo, que pode ser utilizado, né, através das dobras cutâneas, nós teríamos aí o padrão ouro, que é o DEXA, que inclusive é uma notícia boa, né, para vocês. Saiu já a licitação, está em processo aí de aquisição, esperamos que até o final do ano nós já tenhamos esse equipamento aí na universidade. Isso vai dar um up dos nossos estudos e, consequentemente, nas pesquisas, né, que nós poderemos aí desenvolver. Então, se eu tenho um DEXA, ele me dá até o percentual de água corporal. Então, o DEXA, como padrão ouro, ele não estima, ele determina a composição corporal do nosso avaliado. E ainda nós temos que destacar que o envelhecimento e as patologias, né, que o ser humano ele é acometido aí, das comorbidades, isso acaba afetando as relações e a antropometria. Então, constitui um instrumento para detectar as alterações resultantes. E através desses procedimentos antropométricos, através das avaliações dos componentes da aptidão física, especificamente da aplicação, da utilização dos questionários, nós conseguimos identificar todos esses fatores. E aqui nós temos, né, uma apresentação, uma descrição de um dado importante que refere à avaliação da obesidade e riscos associados com base no IMC. Então, mais uma vez lembrando aqui, não estamos falando em composição corporal, mas na distribuição da massa corporal pela estatura, né, do indivíduo. Então, nós temos uma tabela de referência que ele traz aí o IMC, o resultado do IMC com a classificação do que é normal, eutrófico, do que é sobrepeso, obesidade nos diferentes níveis, bem como os riscos de comorbidade, né, que estão associados. E isso nós temos que ter uma atenção, nós precisamos alertar os nossos alunos, os nossos clientes, para que ele possa estar fora desse padrão de risco e, consequentemente, fora de uma condição de desenvolver aí uma patologia ou uma condição que possa trazer um comprometimento, um agravo em relação à sua saúde. E destacamos aqui a questão do idoso, né, do IMC. Nós percebemos aí dentro da nossa prática que alguns profissionais acabam utilizando aquela tabela anterior do IMC para criança, adolescente, adulto, idoso, enfim, para qualquer tipo, né, ou qualquer faixa etária do indivíduo. E nós temos uma divisão, tanto é que para crianças e adolescentes, está no próximo slide, é utilizado os percentis, as tabelas, as curvas de crescimento. Então, a partir dos 19 anos, aí eu tenho o IMC, que é o quadro anterior, é esse quadro, que ele, então, é aplicado para indivíduos a partir, né, dos 19 anos de idade até os 59, porque 60 anos já se classifica como idoso, e nós temos essa outra tabela de classificação. Então, nós temos que ter muita cautela, muita atenção em relação a qual tabela de referência nós utilizamos para classificar aí o nosso aluno. Por exemplo, né, lembra que quando nós discutimos sobre os testes de resistência muscular, eu tenho um protocolo de abdominal por 1 minuto e o protocolo de abdominal até a fadiga. Então, são protocolos distintos, com tabelas distintas. Eu não posso aplicar um protocolo até a fadiga e utilizar, por exemplo, uma tabela de referência de 1 minuto, porque ele vai dar erro.
Então, eu preciso aplicar o protocolo correto, fazer a classificação de acordo com o protocolo que foi aplicado, para que eu possa obter o resultado correto. E as crianças, então, nós adotamos aí as tabelas que envolvem a curva de crescimento. Então, nós temos aí diversos padrões, né? Vocês vão ter uma disciplina que vocês vão aprofundar nessas curvas de crescimento, tanto para meninas quanto para meninos. Nós temos tabelas, curvas específicas do 0 aos 5 anos, dos 5 aos 12, dos 5 aos 19, como é essa que está apresentada, onde nós podemos identificar o IMC pela idade, onde nós podemos identificar o crescimento céfalo-caudal, então tem estatura pelo peso, comprimento pelo peso, então são diversos padrões de tabelas existentes. Aqui eu trouxe uma tabela de IMC para meninas, e esse é um outro detalhe, existe as tabelas de crescimento, as curvas de crescimento específica por faixa etária, específico para meninos, específica para meninas. Então, é a atenção que nós devemos ter enquanto professores, enquanto profissionais, na aplicação, na utilização dessas tabelas. E aqui, para nós entendermos, eu tenho um percentil que está em verde, que representa um nível adequado, tanto aqui acima dessa faixa ou abaixo dessa faixa verde. Se ele está em amarelo, e para vocês aqui pode estar aparecendo aí um pouco mais para o lado de laranja, ele está 1 grau, um nível acima ou um nível abaixo. Então, preciso ter atenção, que esse indivíduo ele pode estar com baixo peso ou com sobrepeso. A linha vermelha, né, que seriam 2 scores ou 2 estágios acima, ele já apresenta um perigo, que aqui ele já se classifica com obesidade, ou abaixo se classifica com um estágio, um score negativo, baixo peso, magreza. E a linha 3 seria um perigo elevadíssimo, né? Então, um estado de magreza grave e também um estado de obesidade grave. Então, como que nós conseguimos fazer isso? Então, através do IMC, eu realizo o cálculo ali, verifico o IMC do indivíduo, então utilizo aquela fórmula padrão, que é o peso dividido pela estatura ao quadrado. Então, eu identifico nessa coluna qual é o valor do IMC, faço a marcação. Verifico na coluna abaixo, que ele mostra a idade, qual é a idade, né, desse indivíduo. Então, aqui, no exemplo citado, uma idade de 16 anos, eu vou subir essa linha e faço a intersecção de acordo com a classificação do IMC, que é 21. Onde a intersecção desses eixos? Então, aqui seria a classificação, o resultado, que nesse caso, no exemplo dessa garota de 16 anos, apresenta-se uma curva de crescimento considerada dentro de uma normalidade. Essa curva de crescimento, para quem tem criança, lembra, né? Quando você leva seu filho aí ao médico, ao pediatra, ele já verifica lá peso e estatura e já faz o acompanhamento da curva. Será que ele está seguindo a curva? Ele está um pouco acima, abaixo dessa curva? E ele consegue identificar o padrão de desenvolvimento e crescimento do aluno. Ficou claro essa parte aí para vocês? Ótimo. Vamos lá, acorda. Não é hora de cochilar. E outras variáveis aí que envolvem, né, a parte metabólica e coronária. Então, por isso que a utilização, como eu citei no início, nós vamos utilizar uma anamnese, vamos utilizar um parquet e um questionário de risco coronário, justamente para que possamos identificar algum fator de risco. Lembrando que a circunferência abdominal, a relação cintura-quadril acima dos padrões de normalidade já são considerados problemas, né, que potencializam alterações metabólicas e coronárias. O sobrepeso, a obesidade é uma outra variável que interfere na condição metabólica e coronária. A própria questão, né, da composição sanguínea, o excesso de glicose no sangue, o excesso de gordura no sangue, tudo isso vai trazer alterações metabólicas e coronárias para o indivíduo. E aqui nós temos a relação cintura da circunferência do abdômen,
com risco de anormalidade. Então, os homens, se ele tem lá um perímetro abdominal superior a 94 e as mulheres superior a 80, isso já apresenta um risco aumentado. Se o homem ele atinge um valor de 102 e a mulher de 88, isso piora ainda. Tá? Seria interessante vocês aproveitarem esse momento e verificar nos pais de vocês, em vocês ou em algum dos seus familiares. Como é que você tem dentro da sua casa, na sua família, alguém que apresenta um risco elevado? Então aqui, quando nós colocarmos aí, depois eu vou abrir um fórum para que vocês possam citar essa circunferência do abdômen. Se vocês conseguem fazer essa medição, professor, eu não tenho uma trena, não tenho uma fita métrica, sem problema, pega uma linha, um barbante, faz ali a marcação e depois com uma régua você tira a medida, improvisação. Não é que na nossa prática profissional nós faremos isso, tá? É inadequado. Mas para que a gente possa atender aí essa tarefinha, o fórum, né, seria importante você identificar entre você e seus familiares se tem alguém que apresenta aí um risco para essas complicações metabólicas e coronárias. Ao colocar essa resposta no nosso fórum, não precisa citar o nome. Tá? Você só pode colocar identificado dentro da minha casa um indivíduo que apresenta esse valor, 2 indivíduos que apresentam essa alteração, risco aumentado ou risco muito aumentado, ou dentre as pessoas que estão na nossa casa, nenhum apresenta essa alteração. E aqui nós temos um corte transversal, né, de um vaso sanguíneo que mostra uma artéria coronária, né, limpa, sem qualquer dano, sem qualquer alteração. E aqui uma artéria já com a complicação, com acúmulo, né, de gordura, ou seja, placas de ateroma que estão se calcificando na parede dessa artéria e, consequentemente, aumentando o risco de problema coronário e metabólico para esse indivíduo. E essa obstrução parcial pode fazer com que esse indivíduo, quando ele é exposto a um treinamento, ao exercício, ele possa ter aí uma complicação, um mal súbito e, consequentemente, pode levá-lo a óbito. Então, muito cuidado com essas questões. E aqui, mais uma vez, eu lembro, quem vê cara não vê coração. Então, não se compre um livro pela capa, porque você pode ter um indivíduo que ele não apresenta uma circunferência alterada, mas o próprio estilo de vida dele, a alimentação dele, faz com que ele desenvolva ali esse acúmulo de gordura corporal. Esse acúmulo de gordura nos seus vasos sanguíneos, nas coronárias, nas principais artérias do corpo, fazendo com que essas placas de ateroma se calcifiquem, obstruindo, então, a passagem de sangue. Uma outra variável é a relação cintura-quadril. Então, eu tenho uma medida de cintura que está localizada entre o último arco costal e a crista ilíaca, no ponto médio, e a circunferência de quadril, que é no maior volume ou na maior proeminência, né, de glúteo, com as pernas unidas e sem gerar uma contração. Esse dado ele nos traz um diagnóstico de gordura central, que pode ter relação direta com a hiperlipidemia, que são alterações nos níveis de lipídios, a concentração de colesterol, problemas cardiovasculares, que pode induzir ainda uma morte prematura no indivíduo. Então, são situações simples que com uma fita métrica, uma trena metálica, eu consigo verificar e associar os fatores de risco. E, consequentemente, isso serve de alerta, né, para os nossos alunos, para os nossos amigos e familiares. Então, qual a sua escolha, né? E aqui nós temos a prática de atividade física, de exercício, qualquer que seja ele, um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, para que aí sim possamos obter aí a manutenção da nossa saúde, uma vida longe das comorbidades ou dos problemas que podem acarretar. Depois nós tivemos aí
um aprofundamento na cinentropometria, né, que é utilizada para aplicação aos estudos com humanos e envolve as medidas quanto à forma, tamanho, proporção, composição, maturação e funcionamento global desse indivíduo. Ou seja, a finalidade nos ajuda a entender o movimento humano no contexto de crescimento, exercício, desempenho e nutrição. E aí nós destacamos, né, que o ser humano ele foi criado, ele foi desenvolvido para o movimento. Então aí nós temos aí 206 ossos no nosso sistema esquelético, algumas dezenas de articulações, onde nós temos condições de nos movimentar nos diversos planos, nos diversos eixos, e isso, por si só, nos traz essa questão do quanto nós precisamos estar em constante movimento. Dentro dessa cinentropometria, nós temos aí o gráfico de somatótipo, ou somatotipia, né, que é para identificar o padrão que apresenta um endomorfismo, que seria um indivíduo mais redondinho, com excesso de gordura, o sobrepeso obeso, o indivíduo ectomorfo, que é aquele cara longilíneo, que predomina a magreza, e nós temos ainda o mesomorfo, que é um indivíduo aí que caracteriza, né, mais um indivíduo que tem uma predominância de massa muscular. Então, não necessariamente ele está fora do estágio de magreza, está fora do estágio de obesidade. Como, por exemplo, o professor que vos fala, né? E se nós observarmos ao nosso meio, à nossa volta, dentro da universidade, nós temos indivíduos aí que contemplam todos esses estágios de biotipo, somatotipia. Então, a cinentropometria ainda ela propõe diversos estudos relacionados às circunferências, que nós já citamos, então, desde a cabeça até o nosso maléolo, né? O nosso tornozelo, nós conseguimos obter circunferências. Por exemplo, no braço, eu tenho circunferência de punho, eu tenho circunferência do antebraço, eu tenho circunferência do braço, região do bíceps, né, relaxado, contraído. Eu posso obter uma circunferência de pescoço, que tem algumas fórmulas que nós utilizamos. Eu tenho circunferência de crânio, nós temos circunferência de coxa, proximal, medial, distal e assim respectivamente. São diversas circunferências, da mesma forma os diâmetros ósseos, os maléolos, os côndilos, tudo isso para que nós possamos aí fazer uma estimativa do peso ósseo. E além da composição corporal, e essa composição corporal nos diferentes, né, protocolos aí disponíveis. Então, nós temos aí o mais utilizado, como eu mostrei aqui para vocês, o aparelho, né, um adipômetro. Nós temos aí o NIR, que é um raio de infravermelho, tem o DEXA, nós temos pesagem hidrostática, nós temos a pleximografia, enfim, existem até a estimativa, né, o protocolo de composição corporal por circunferência. Nós temos aí, por exemplo, para indivíduos obesos, e isso nós vamos ter uma disciplina específica, né, que vocês vão aprender, que é justamente para um indivíduo obeso eu trabalhar com a circunferência de cintura ou mesmo o IMC. Que não é que o IMC é a composição corporal, mas existe uma fórmula de Lin et al. E colaboradores de 84, 86, não me recordo aqui o ano, mas é Lin e colaboradores, onde através do valor do IMC joga-se os dados desse nosso avaliado dentro de uma fórmula e ele faz a estimativa do percentual de gordura corporal. Isso vocês irão aprender em um futuro próximo, ok? E como esse garotinho aí mostra, né, a atividade física ela deve ser constante. Então vamos em frente, pegue sua bike e pedale. Eu não tenho bike, então pegue ali uma estrada e faça uma caminhada, trote, corra. O importante é estar em movimento. E aí depois nós tivemos um bloco de aula que nós discutimos aí especificamente os conceitos, né? E aqui nós vamos recordar de alguns. Aptidão física, que refere à condição do indivíduo a manter a sua atividade diária com o mesmo vigor, ele consegue manter um padrão de atividade física ou de exercício
com o mesmo desempenho. E a aptidão física ela pode estar relacionada tanto na parte da saúde quanto no desempenho ou performance. Atividade física já se refere a todo e qualquer movimento que nós possamos realizar que gere um gasto calórico. Então, o simples fato de você pegar a bicicleta e sair pedalando, você está gerando ali, realizando uma atividade física. Pô, vou passear com um cachorro, você está gerando uma atividade física. Vou lavar minha bicicleta, minha moto, meu carro, é atividade física. Pô, vou ajudar a esposa ou a mãe a faxinar a casa, vou lavar, limpar o quintal. Isso é atividade física. Vou namorar, beleza, hein? Isso é atividade física. Então, nós temos aí diversas situações que nos faz gerar um gasto calórico acima do repouso. E tudo que eu gero um gasto calórico acima do repouso é atividade física. Diferente do exercício, que aí o exercício já é algo planejado, sistematizado, eu tenho um objetivo específico. A atividade física, ela é as atividades diárias, não necessariamente dentro de um planejamento. O exercício ele é planejado. O exercício, eu vou começar a treinar para que eu melhore a minha condição cardiorrespiratória. Eu vou começar a treinar para que eu consiga melhorar a minha composição corporal, como alguns gostam de falar, meu shape, né? Vou melhorar meu shape. Quero travar, quero trincar, quero dar maior visibilidade para a minha estrutura muscular. Então, isso é exercício. E treinamento, ele é a repetição. Então, por exemplo, eu vou agora aderir ao exercício físico, eu vou entrar na academia, vou começar a treinar. Então, a repetição do treinamento, que pode melhorar o seu desempenho, manter o seu desempenho ou gerar um destreinamento. Então, depende da característica do seu aluno, do objetivo que você tem. E a inatividade física é a falta do exercício, é a falta da atividade diária. Então, por exemplo, eu não estou inserido no exercício físico, eu não realizo atividade física de forma constante. Então, você não é sedentário, você é inativo fisicamente. Né? Então, nós temos que entender isso. Diferente do sedentarismo, que eu sou sedentário a partir do momento que eu não consiga gerar um gás calórico acima do repouso. Se eu estou agora sentado, deitado, eu não estou gerando um gás calórico acima do repouso. Mas eu estou ali acamado por um período transitório, devido a um acidente, devido a uma patologia, ou estou acamado de forma definitiva. Então, essa situação é sedentarismo. Não é igual a alguns aí, não, professor, eu não treino, me considero sedentário. Não, mas você se locomove dentro da sua casa, para o seu trabalho, para a universidade, então você é inativo fisicamente. E a parte da saúde, que é aquele completo bem-estar físico, mental e social, e lembrem-se que alguns autores incluem, até mesmo a questão espiritual. Então, a saúde, na época dos nossos pais, dos nossos avós, era simplesmente o fato de não ter uma doença, não ter patologia. Hoje vai muito além disso. Então, saúde precisa envolver esse bem-estar físico, mental, social e, para alguns, até mesmo o lado espiritual. E aí vamos entender agora, recordar quais são os componentes da aptidão física. Lembram aí? Um de cada vez para não tumultuar. Isso é um. O que mais? Beleza. Não, esse já que você citou já é relacionado ao desempenho. Volta. Ótimo. Isso aí. Show de bola, né? Então aqui nós temos aí uma salada, né, de quais são os componentes. Vamos organizá-los aqui. Relacionado à saúde, lembra que nós temos 5. Quais são eles? Resistência aeróbia, flexibilidade, força muscular, resistência muscular e composição corporal. São 5. Quando eu coloco relacionado à performance ou desempenho, se vocês observarem o quadro, que está circulando aqui, a saúde, é específico, os 5. O quadro que circula o desempenho, a performance, contempla os 5 e entra outros 6.
agilidade, coordenação, equilíbrio, velocidade, potência e resistência anaeróbia. E como nós tínhamos comentado anteriormente, obrigatoriamente, eu falo assim porque é necessário para que nós possamos iniciar qualquer tipo de treinamento, termos como base, né, uma avaliação como parâmetro da atual condição do nosso aluno. Então, obrigatoriamente, eu deveria, né, eu devo aplicar uma avaliação que contemple pelo menos os componentes relacionados à saúde, que é a grande maioria dos nossos alunos aí, das pessoas que estão inseridas nas academias na prática de exercício. Aquele indivíduo que busca desempenho, aquele indivíduo que ele quer algo a mais, ou mesmo um atleta, eu já preciso analisar e ter condições de aplicar uma avaliação que contemple esses componentes do desempenho do nosso indivíduo. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele não é atleta, mas ele busca o desempenho, ele quer melhorar dentro de uma condição ou outra. Então, eu deveria aplicar todos os 5 componentes relacionados à saúde e ele quer melhorar o desempenho em que área? Então, desses outros 6 componentes, eu posso escolher 1 ou 2 para que eu possa ter um parâmetro em relação ao desenvolvimento dele. Ele é um atleta. Eu, professor Fábio, quando ele é atleta, eu particularmente, eu aplico uma avaliação de todos os componentes. Há alguns autores que falam, separe aí quais são os 2, 3 mais específicos e faça a avaliação dele. Só que o atleta, para ele atingir a sua plenitude, ele precisa desenvolver todas as capacidades físicas, todas as valências físicas, e por isso eu faço a opção, né, de avaliar cada um deles. E nós vamos ter um momento aí breve na nossa disciplina, onde nós vamos identificar quais são os principais protocolos, né, de teste para cada um desses componentes aí. Dessa forma a gente consegue ter aí uma visão mais ampla em relação aos procedimentos que devem ser aplicados, que devem ser desenvolvidos. E através dessas informações nós identificamos, né, que a aptidão física ela é saúde. Então, mesmo independente de qual é o objetivo do nosso aluno, do nosso atleta, eu preciso buscar a saúde. Mesmo sabendo que o atleta, por vezes, pela rotina de treino, pelo desgaste, pelo volume e intensidade que ele é exposto, às vezes não se preocupa, né, com a questão de saúde. Ele pode ter alguma complicação a partir do momento que eu não tenho uma estruturação, um planejamento adequado. Então, fica esse alerta aí para que a gente possa repensar a nossa estratégia. E pode ser que dentro, né, do grupo de vocês tenha algum atleta, algum ex-atleta, ou mesmo projeto de atleta. Então é importante nós refletirmos sobre essas condições para que a gente possa fazer a definição correta. E outros protocolos aí de controle, né, como por exemplo aí a percepção subjetiva de esforço, que é a famosa escala de Borg. Então nós temos uma escala que parte de 6 a 20, ela foi desenvolvida através da frequência cardíaca de repouso, né, de um indivíduo adulto saudável, que gira em torno de 60 batimentos, a uma frequência cardíaca máxima desse indivíduo adulto, jovem, saudável, que vai a 200. Então, por isso que ela é de 6 a 20, que representa 60 a 200 batimentos por minuto. E nós vamos entender a utilização, a aplicação dessa escala, principalmente para que nós possamos identificar possíveis, né, fadiga no indivíduo, que pode ser uma fadiga central ou uma fadiga periférica. Então, a partir do momento que eu tenho o controle da percepção de esforço por parte do meu aluno, que é submetido ao treino, a algum protocolo, e tenho como parâmetro a sua frequência cardíaca, nós podemos, né, identificar essas variações. E até na aula síncrona que nós vamos ter nessa data, nesse momento da atividade síncrona, eu vou recapitular isso
explicar para vocês como é o funcionamento da identificação dessas fadigas. Então, é algo importante, um instrumento importante. Vocês podem me cobrar posteriormente a aplicação dela durante um treino, que é possível fazer um bom treino utilizando a percepção de esforço e até ela substitui o frequencímetro. Imagine aí, por exemplo, né, nós temos aqui o grupo de corrida. Tem treino que nós temos entre 50 a 70 pessoas no treino. O treino hoje ele apresenta um certo volume e uma intensidade. Será que todos têm, né, um frequencímetro para monitorar? Não. Às vezes lá uma meia dúzia, uns 10 tem um frequencímetro. Aí o restante, percepção de esforço. Então, pela percepção de esforço, nós conseguimos aplicar e desenvolver esse treinamento. Então, um instrumento simples, que você com ele ali na sua prancheta, né, você vai conduzindo o treino ou faz um banner. Nós temos um banner que quando nós utilizamos isso no treinamento, nós fixamos, penduramos o banner e explica para o pessoal como que o treino deve ser realizado. Então, é muito fácil a aplicação dele. E aí, dessa forma, né, a gente questiona qual é o nosso papel frente a tudo isso. Então, há necessidade de uma intervenção. Então, nós, enquanto profissionais de educação física, enquanto professores, nós precisamos deixar claro para o nosso aluno a importância da avaliação dos componentes da aptidão física para que a gente possa intervir de forma segura. E essa intervenção na busca de atingir, de atender as características, o objetivo desse nosso aluno. Dessa forma fica mais fácil o desenvolvimento aí do nosso trabalho, o desenvolvimento das nossas ações. E assim, partindo para o último bloco que nós estudamos, né, para N1, nós temos que entender esse trinômio aí que envolve atividade física, saúde e aptidão física. Então, quanto maior a prática de atividade física, maior vai ser a condição de saúde e de bem-estar do indivíduo. Porém, a atividade física ela é limitada, mas é mais fácil nós induzirmos, né, os nossos familiares, os nossos amigos a aderir a uma prática de atividade física do que colocar esse cara diretamente no exercício. Imagina aí, eu particularmente eu sou vibrado, né, eu gosto muito do CrossFit. CrossFit é um treino muito pesado. Então o iniciante não pode? Pode, mas ele precisa entrar em um grupo que seja iniciante, ele precisa ter consciência que ele precisa respeitar os seus limites. Só que aí você chega lá na box, você vê aquela turma toda, né, no 12. Aí o cara olha assim, tem aquela garota perto dele, ou já um senhor mais de idade que está no 12. Ele, eu vou ficar atrás deles aí? Não vou. Aí você quer. E aí esse cara nunca fez nada. Quando ele sai de lá, ele vai sair decepcionado, porque ele não conseguiu acompanhar aquele senhorzinho, não conseguiu acompanhar aquela senhora, não conseguiu acompanhar aquela gatinha que ele ficou de olho ali para tentar, né, mostrar que é o cara. E ainda ele vai ter aquela dor tardia que ele vai se estrepar no dia seguinte. Ou seja, uma atividade, um exercício muito intenso para a condição dele. Meu amigo, de tanto desconforto, tanta dor que ele vai sentir, ele vai falar, cara, isso não é para mim não, isso é coisa de maluco. E aí ele nunca mais volta. Então, isso é interessante até para nós entendermos que dependendo do indivíduo, se ele já não tem um hábito, né, de realizar atividade física de forma diária, eu preciso motivá-lo a essa atividade para que depois ele possa ter uma maior adesão na questão do exercício. Ou se esse cara chega para mim treinar, cara, eu vou começar com o básico do básico. Eu posso pecar pela cautela, pelo excesso de zelo que eu vou ter com esse indivíduo para que ele faça um treino básico, leve, moderado, mas eu preciso conscientizá-lo do porquê desse treino leve, desse treino básico, para que ele não tenha, né, aquela dor tardia. Ele vai sentir, mas para que ele possa sentir, que ele, lembrei que eu treinei ontem. Não é para que ele ligue no trabalho dele, cara, estou travado, não estou conseguindo nem levantar, movimentar, porque eu estou destruído.
aí está errado, alguma coisa foi errado, a dose-resposta totalmente inadequada. Então, por isso que esse trinômio ele é importante. Maior adesão, né, maior prática de atividade física faz com que esse indivíduo tenha maior adesão e maior facilidade para o exercício. Dessa forma, saúde e bem-estar aliado e, consequentemente, todos os componentes associados à aptidão física desse indivíduo será melhorado. Pense nisso, estabeleça a sua estratégia. Através daí, nós já vamos trabalhar e conscientizá-lo sobre o contínuo da saúde. A partir do momento que eu tenho escolhas saudáveis, positivas, meu comportamento é positivo. Consequentemente, esse cara vai caminhar para um polo positivo, que é a saúde, o bem-estar e o desempenho. Se esse cara apresenta só comportamento de risco, ele vai caminhar para um polo negativo, que vai desenvolver ali doenças, né, patologias e, consequentemente, no extremo, levar esse cara à morte, a óbito. Então, eu preciso ter consciência e saber explicar essas situações para ele, para que sim, ele possa fazer a escolha correta dentro do que se deve ser feito enquanto atividade física, saúde, bem-estar e melhora da aptidão física. E nós fechamos, né, a nossa N1 justamente dentro das dimensões da aptidão física. Então, nós apresentamos aí 4 dimensões: a morfológica, que traz especificamente a composição corporal e a distribuição da gordura corporal. Então, composição corporal, massa magra, massa gorda, peso, tecido residual, peso ósseo, e a distribuição, qual é o padrão de distribuição corporal desse indivíduo. Na dimensão funcional motora, a capacidade cardiorrespiratória envolve aí o consumo máximo de oxigênio, a função musculoesquelética, o que está relacionado ao movimento do indivíduo, a própria questão de força muscular, de resistência muscular, nível de flexibilidade, e aí nós podemos ainda colocar, né, a própria questão da potência, de velocidade, toda a parte motora associada ao indivíduo. A dimensão fisiológica, que envolve a pressão sanguínea ou pressão arterial, e aqui nós conseguimos identificar as pessoas que são normotensas, as pessoas que são hipertensas, a tolerância à glicose e sensibilidade insulínica, que pode desencadear aí problemas metabólicos e, consequentemente, um diabetes mellitus e, nos estágios mais graves, uma síndrome metabólica ou plurimetabólica, que seria a associação de 3 fatores ou mais, a oxidação do substrato energético, né? Então, de que forma meu organismo ele consegue utilizar as vias de energia para atender a demanda, seja a via anaeróbia lática, glicolítica, oxidativa. Então, de que forma o nosso organismo está adaptado para utilizar isso como via de energia, manutenção da atividade dentro dos padrões da aptidão física, né, os níveis de lipídios sanguíneos e de perfil de lipoproteínas, que tem ação direta com a resposta direta aos componentes e ao desempenho do indivíduo, e ainda a dimensão comportamental, que é a tolerância ao estresse e o controle da ansiedade de uma forma geral. Que isso, né, por isso que quando se fala, retornando aqui àquela questão do conceito de saúde, o bem-estar físico, mental e social, e a parte mental, será que esse cara ele é ansioso? Será que esse cara tem um padrão de estresse elevado? E isso vai trazer aí algumas alterações, algumas complicações no dia a dia desse indivíduo. Então, nós temos que ter essa consciência de que forma nós estamos intervindo, de que forma nós estamos mudando as características, os conceitos da humanidade. Então, sabemos, né, o Brasil, em 2018, estava chegando a 50% da população com sobrepeso e obesidade. Nos dados recentes agora, já está chegando a 57%. Isso é muito sério, é muito grave. Tá? Então, para onde está indo a questão da saúde do indivíduo? Nós, mais uma vez, eu chamo a atenção, nós, enquanto professores de educação física, enquanto profissionais da saúde, nós temos que ter uma ação mais efetiva em relação aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, especificamente a nossa família, e aqui eu puxo a orelha.
Como é que eu quero fazer com que minha família tenha uma adesão a um estilo de vida saudável se eu, enquanto profissional, se eu, enquanto acadêmico, não demonstro isso? Então, é algo para nós refletirmos o quanto eu consigo ser espelho, enquanto eu consigo motivar a minha família, os meus pares. Pense nisso, tá bom? E alguma dúvida que vocês tiverem, vamos colocar no fórum, dúvidas, contribuições, para que a gente possa desenvolver ainda cada vez mais em termos de conhecimento e em termos de formação para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. Então, nossa saúde, nosso maior bem, não se esqueçam disso. Se eu estou inserido no exercício físico, se eu consigo aumentar o meu nível de atividade física, consequentemente, eu consigo desenvolver aí melhor a minha questão da saúde. E esse é o nosso maior bem. Não se esqueçam disso. Um grande abraço a todos vocês e aguardo vocês no nosso momento da nossa aula síncrona. Valeu demais. Abraço.